Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa se aliaram numa santa aliança para perseguir esse espectro. O Papa e o Czar, os radicais franceses e os policiais alemães. Qual o partido da oposição que não foi acusado de comunismo por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, que não lançou contra seus adversários de direita ou de esquerda o epitédio infamante de comunista? Essas foram as primeiras palavras do tio Carlinhos no seu manifesto comunista. E vai ser exatamente sobre isso que nós conversaremos hoje, sobre esse espectro do comunismo que tanto assombra a sociedade e que ninguém sabe sobre. Uma das coisas que nós vamos falar hoje, assim, para definir o comunismo, é uma das suas bases principais, que é a ausência da propriedade privada, como dito no próprio livro pelo tio Carlinhos, né, o famoso Karl Marx. Quando fala isso, conservador entra em choque. Bom, já iniciando com essa ausência da propriedade privada, é importante destacar para vocês que não. Quando o comunista fala que não se tem propriedade privada no comunismo, que o comunismo quer acabar com a propriedade privada, isso não quer dizer que vai chegar um comunista, vai partir o seu Corsa parcelado em 48 vezes, pegar sua casa que foi financiada no Sicredi e colocar 3 mendigos dentro. Quando a gente fala em propriedade privada, isso ainda com as definições dadas no Manifesto Comunista, a gente está querendo dizer dos meios de produções da sociedade. A definição de propriedade privada no comunismo é exatamente essa, meio de produção da sociedade. Isso é uma propriedade privada. Agora, a sua casa, o seu carro, o seu celular, seja o que for, isso não é uma propriedade privada, isso é um direito seu, né? Porque as coisas são vistas assim no comunismo como direito, essas coisas das quais você precisa, e que no capitalismo são vistas como mercadoria. Olha, Fabrício, mas o que isso quer dizer? Bom, no capitalismo, a propriedade privada ela é exatamente aquilo que você compra, né? Se você comprou uma casa, aquilo é sua propriedade privada. Se você comprou um terreno, aquele seu terreno é uma propriedade privada. Só que, no comunismo, isso não é visto como uma propriedade privada. Como eu dei a definição para vocês, a propriedade privada é o meio de produção da sociedade. A gente já vai falar sobre isso mais pra frente. E no comunismo, essa casa, esse terreno que você tem, não é visto como uma propriedade privada, e sim como um direito. Você não tem direito à moradia? Pois bem, a sua casa é um direito, e não uma mercadoria, não uma propriedade pela qual você paga. Você tem o direito de morar. Essa é uma das diferenças do comunismo para o capitalismo, porque a propriedade privada se torna uma mercadoria no capitalismo, enquanto no comunismo é visto como um direito. Agora vem a parte principal que inclusive vai definir esse vídeo, então eu vou convidar vocês para uma reflexão e eu peço para que vocês prestem bastante atenção porque essa vai ser a parte que inclusive vai definir esse vídeo. Bom, como eu havia citado para vocês, né, a propriedade privada no comunismo é nada mais do que os meios de produção da sociedade. Olha, Fabrício, mas o que é esse meio de produção da sociedade? Os meios de produção da sociedade, como o próprio nome já diz, é aquilo que é produzido numa sociedade. Só que isso que é produzido é necessário para a vida, né? São as coisas que são produzidas numa sociedade e que, de certa forma, controlam ela, né? A gente pode citar fazendas, né? Latifúndios, fábricas, isso são meios de produção da sociedade, dos quais as pessoas não podem viver sem, né? Isso aqui é um exemplo que eu tô dando e que eu vou trazer mais para o nosso cotidiano agora. A gente já tinha definido, né, que no capitalismo, esses meios de produções, né, essa propriedade privada, se torna uma mercadoria, enquanto no comunismo isso é visto como um direito. Pensem aqui comigo. Hoje em dia vocês vivem sem energia? Vivem sem água? Não vivem, né? A gente tem que pagar por isso, a gente tem que pagar por água e energia, coisas que são direitos. Você não tem o direito à energia, você não tem direito à água. Outro também, moradia. Por que você está pagando por algo que você precisa para sobreviver? Né? Qual o sentido de algo que é necessário para a vida humana existir ser vendido como uma mercadoria? Não faz o menor sentido. E esse é o porém. E no capitalismo, esses direitos seus são vistos como mercadorias. Você só tem se você pagar. Por isso uma mercadoria. Aquelas pessoas as quais não têm dinheiro para pagar por uma casa, não tem uma casa. Quem não tem dinheiro para pagar energia, não tem energia. Quem não tem dinheiro para pagar água, não tem água. Sendo que isso são coisas necessárias para a vida humana existir. Vocês entendem que isso é ilógico e irracional? Não faz o menor sentido você pagar por aquilo que você precisa para sobreviver?
Conta de água. Todo mundo aqui paga conta de água em casa, né? E essa é uma das coisinhas do nosso cotidiano que não faz o sentido, isso é, pensando no mundo comunista. Porque, como eu disse, no capitalismo, esses direitos são transformados em mercadorias, né? Energia, casa, água, essas coisas são vistas como mercadorias. Mas opa, isso não seria um direito? Você não tem direito à moradia? Você não tem direito à água? Você não tem direito à energia? Hoje em dia, quem vive sem isso? Isso são coisas assim que são necessárias para haver a sobrevivência humana. Ninguém vive sem ter uma casa, ninguém vive sem ter água. E no capitalismo isso é transformado em mercadoria. Você não paga por água, você não paga por uma casa. São coisas que você só tem se você paga, né? Porque isso é transformado em mercadoria. E esse é o ponto do comunismo. Porque enquanto no capitalismo você está vendo isso como uma mercadoria, no comunismo é visto como direito. E a única forma de você transformar essa mercadoria em direito é acabando com a propriedade privada. Pensem aqui comigo. Para você pagar a conta de água, alguém tem que ser dono do local em que está fornecendo água. E vocês veem sentido em alguém ser dono da água? Alguém que vai ter uma empresa que vai fornecer água para a sociedade e vai cobrar por isso? Isso não faz o menor sentido, gente. Como eu disse, no capitalismo, esse direito, por exemplo, o direito à água, que a gente está usando aqui como exemplo, está sendo visto como uma mercadoria. E a única forma de transformar essa mercadoria em um direito é acabando com essa propriedade privada. Com isso que eu tô falando de acabar com a propriedade privada, que é, assim, um aspecto do comunismo, né, um espectro, a gente tá falando em pegar essa empresa que é de alguém e que está cobrando para fornecer água para a sociedade, está cobrando para você pagar por uma coisa que é necessária para sua existência. A gente está falando de transformar isso em não uma mercadoria, e sim em um direito, em transformar aquilo que você está pagando e que é necessário para sua existência em um direito seu. O mesmo serve para casa, o mesmo serve para comida. Isso, casa e comida não são mercadorias. Não são coisas assim para você só ter se você paga. Todo mundo tem que ter direito a ter uma moradia, todo mundo tem que ter direito a ter comida. E esse é o ponto de acabar com a propriedade privada. Quando a gente está falando em acabar com a propriedade privada, é justamente transformar essa produção da sociedade para a sociedade. Porque se a sociedade está produzindo, isso tem que voltar para ela porque foi ela que produziu. E na realidade de hoje, a sociedade produz comida, a sociedade que produz água, que produz energia, né? Porque são pessoas que trabalham nessas usinas, que fornecem água, que fornecem energia. E isso está voltando para elas em forma de mercadoria. Elas estão trabalhando para aquilo lá existir e ainda estão pagando para ter aquilo da qual elas trabalham e mantêm. Quando a gente fala em acabar com a propriedade privada, a gente está falando de tirar um dono de um local que não deveria ter dono. Por exemplo, uma usina de energia. Vocês veem sentido alguém ser dono de uma usina de energia e cobrar caro por esse serviço que está sendo passado para a sociedade, sendo que esse dono nem sequer está nessa usina de energia? Quem está lá mantendo a energia que está sendo fornecida para a sociedade são os trabalhadores. Pensem aqui comigo, se o dono simplesmente dessa usina sumisse, os trabalhadores não iam continuar mantendo o local, eles não iam lá todo dia fazer o mesmo serviço e a energia não estaria sendo fornecida para a sociedade da mesma forma? Esse aqui é o ponto, porque essas coisas que são passadas para a sociedade como mercadoria, muitas vezes não deveriam, porque não faz o menor sentido. Essas coisas podem ser passadas de graça para a sociedade como um direito. Os trabalhadores dessa usina podem continuar indo todo dia no trabalho, manter essa energia que está sendo produzida para a sociedade, sem necessariamente ter um dono cobrando caro por isso para as pessoas pagarem por isso. Vocês veem que não faz sentido ter um dono para um serviço que está sendo passado para a sociedade? Alguém está cobrando caro, por exemplo, por água, energia, por moradia? Isso não faz o menor sentido, gente. E esse aqui é o ponto-chave do comunismo. Porque uma vez que esses direitos das pessoas estão sendo passados para elas como mercadoria, elas estão pagando caro por isso. Isso não faz o menor sentido. Mas, enfim, esse era o assunto do vídeo de hoje, gente, e eu queria deixar claro pra vocês que eu não tô incitando ninguém aqui a invadir uma fábrica de energia e transformar tudo em gratuito pra sociedade. Mas se vocês planejarem isso, podem me chamar.